Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a estreia em combate do poderoso Tiger II, que aconteceu neste dia, 11 de julho de 1944, na Normandia. Venha fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. No início de 1942, era já bastante óbvio para a alta cúpula militar alemã que a guerra contra a União Soviética, ao contrário do inicialmente estimado, seria muito longa e desgastante. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética no dia 22 de junho de 1941, o plano consistia em avançar em 3 frentes, cercar e destruir o Exército Vermelho e também conquistar Moscou antes do inverno daquele ano, terminando a guerra em apenas 6 meses, numa espécie de blitzkrieg de dimensões continentais. Mas no final de 1941, o exército alemão estava literalmente atolado na neve russa, com Stalin lançando uma contraofensiva que mostrou para a Alemanha que o Exército Vermelho estava longe de estar derrotado. A campanha na Rússia também mostrou aos alemães que os seus panzers não eram os melhores e mais modernos do mundo, com os soviéticos empregando blindados médios superiores a qualquer blindado médio alemão da época, como era o caso do T-34. Com uma blindagem inclinada que desviava os projéteis antitanque e lagartas extra largas que permitiam ao veículo transitar até mesmo por terreno muito lamacento. Os alemães também encontraram blindados pesados impressionantes como o KV-1 de 45 toneladas e armado com um canhão de 76,2 mm. Sabendo que os soviéticos tinham blindados melhores e sabendo que a guerra naquele país seria ainda muito longa, os alemães iniciaram em 1942 uma série de programas para o desenvolvimento de novos blindados que resultaram em veículos impressionantes como o Panther, a resposta alemã para o T-34. No campo dos blindados pesados, o único modelo empregado pelos alemães era o Tiger, o resultado de um programa que tinha começado em 1937, mas que só começou a ser produzido em série em agosto de 1942. Um carro de combate impressionante em muitos aspectos, com uma blindagem que podia chegar aos 120 mm e armado com um super letal canhão de 88 mm KWK-36. Capaz de penetrar a blindagem lateral de um T-34 a 1000 metros de distância. Mas em 1942, os alemães sabiam que precisavam de um blindado ainda mais pesado e melhor armado, iniciando em abril daquele ano o programa do Tiger II. Para esse programa foram selecionadas 2 empresas, a Henschel, que já fabricava o Tiger I, e a Porsche, que tinha perdido para a Henschel a concorrência do Tiger I, limitando-se naquela época a produzir o Elephant, um tanque destroyer super pesado. O protótipo da Porsche inovava em muitos aspectos, com um motor híbrido elétrico a gasolina localizado no meio do veículo e com 2 transmissões paralelas independentes. Mas apesar de ser um projeto muito ousado, era muito complexo, caro e demorado de ser produzido, além de apresentar problemas mecânicos frequentes. E por isso os alemães optaram pelo protótipo da Henschel, que apesar de ser mais tradicional, se baseava em conceitos amplamente testados e que sabiam que funcionavam. Durante a fase de protótipo, a Krupp desenvolveu 2 torres, uma com um perfil inclinado e com uma parte frontal arredondada, erroneamente chamada de a Torre Porsche, e uma outra também com laterais inclinadas, mas com uma secção frontal reta, erroneamente chamada de a Torre Henschel, com ambas tendo sido usadas na versão de produção. O Tiger II era monstruoso em todos os aspectos, com uma blindagem que podia chegar aos 185 mm e armado com o impressionante canhão de 88 mm KWK-43L71, uma espécie de versão com esteroides do canhão que armava o Tiger I. Era um canhão tão poderoso que era capaz de atravessar um T-34 de um lado a outro em disparos a quase 2.000 metros.
A essa distância, graças à sua blindagem, era praticamente indestrutível, o que significava que desde que se mantivesse afastado, nada poderia destruí-lo. A mira desse poderoso canhão era feita por meio de um sistema óptico de última geração que garantia disparos de elevadíssima precisão, alcançando um nível de acerto de mais de 80% contra um alvo do tamanho de um blindado Sherman a até 1000 metros de distância. Apesar do gigantismo da sua torre e do seu canhão, a torre do Tiger II podia dar uma volta completa de 360 graus em apenas 10 segundos. Para baratear e acelerar a produção, o Tiger II vinha equipado com o mesmo motor que equipava o Panther e o Tiger I, o Maybach HL230, um V12 a gasolina com 690 cavalos, o que significava que o Tiger II, com quase 70 toneladas, era submotorizado, sem potência suficiente para alcançar altas velocidades e com uma agilidade muito baixa. E além disso, consumia quantidades absurdas de gasolina, diminuindo a sua autonomia em estrada para no máximo 150 km. Mas mesmo com todas essas limitações, era um carro de combate autenticamente impressionante, com um poder de fogo incomparável naquela época. A sua produção só começou realmente a acelerar em março de 1944, mas como era complexo e caro de ser produzido, e como os aliados estavam bombardeando a Alemanha dia e noite, a fábrica da Henschel não conseguia entregar mais do que 30 veículos por mês. E por isso, no dia 6 de junho de 1944, quando os aliados desembarcaram 150 mil soldados na costa francesa da Normandia no chamado Dia D, a Alemanha não tinha mais do que um punhado de blindados Tiger II prontos para o combate, com Hitler ordenando que fossem enviados diretamente para a Normandia. O primeiro batalhão a ser equipado com o Tiger II foi o 503, baseado em Cannes, mesmo ao lado das praias onde os aliados estavam desembarcando. Desde o dia 6 de junho que os aliados tentavam desesperadamente conquistar a cidade de Caen, localizado mesmo ao lado de Cannes, com os aliados lançando uma grande ofensiva no dia 8 de julho, que obrigou os alemães a lançarem tudo aquilo que tinham na região, o que incluía os seus poucos Tigers II. E assim, neste dia, 11 de julho de 1944, o Tiger II fez a sua estreia em combate, nocauteando todos os Shermans que ousavam atravessar o seu caminho num raio de até 2 km. Mas apesar de ser invencível em terra, o Tiger II era indefeso contra o poder aéreo aliado, com muitos tendo sido destruídos pelos aviões aliados que dominavam os céus da Normandia. O massacre aéreo aliado contra as posições alemãs na Normandia foi tão intenso que no final de julho de 1944, os alemães tinham apenas 2 blindados Tiger II operacionais. Na frente oriental, a estreia do Tiger II aconteceu em setembro de 1944, às mãos do Batalhão Panzer Pesado 501, que em julho daquele ano começou a receber 53 blindados Tiger II. Devido à complexidade de produção, dos 1.500 encomendados, apenas 489 blindados Tiger II foram produzidos em toda a guerra.